certo? Exatamente, isso é amplamente conhecido. O Ricardo, que quando eu falei em híbris, ele escreveu em grego, então eu tenho certeza que o Ricardo estuda clássicas. Tenho certeza que ele estuda clássicas. Todo mundo sabe dessa afirmação. O Cálix em Platão, ele simplesmente diz as mesmas teses de Nietzsche. O Cálix de Platão diz as mesmas teses de Nietzsche. Então, o Matheus está perguntando, mas Nietzsche não odiava os estoicos? Pois bem, é isso que eu estou falando, porque os estoicos não são isso. Os estoicos são moralistas. Os estoicos são moralistas. Mas eles não são moralistas no sentido de seja grande, poste no Instagram o tamanho dos seus músculos. Toda hora você vê isso, cara. É uns caras que vendem Nietzsche com capa de estoicismo. Eles vendem Nietzsche com capa de estoicismo. Outro erro dos caras lá, do link do João Carvalho. Outro erro. Isso que está acontecendo na internet, que irrita todo mundo, não é estoicismo, é Nietzsche com capa de estoicismo. Eu acompanho essas bostas. No TikTok apareceu para mim um cara, aquele do olho verde, cabelinho loiro, forte pra cacete, e dizendo assim, ó, aí coloca assim uma mulher, um casal, né, e fala assim, ó, isso é ser homem. Aí coloca um cara sentado com a cara assim e duas mulheres de frente para ele, né, dizendo que ele vai fazer um trisal, vai fazer um trissome, né? Aí ele fala assim, isso é ser moleque. Aí coloca o cara acordando cedo, isso é ser homem. Aí coloca o cara scrollando coisas na internet assim, isso é ser moleque. Aí arrumando a cama, isso é ser homem. Aí o cara deitado numa rede descansando, isso é ser moleque. Isso é Nietzsche, caralho. Seja a melhor versão de você mesmo. Isso não é estoicismo. Isso não é estoicismo, isso é Nietzsche. Seja a melhor versão de você mesmo, seja foda, seja intancável, passe por cima de todo mundo. Isso é Nietzsche. Isso não é estoicismo. Isso não é estoicismo. Isso não é estoicismo. Então você pega o verniz, porque o estoicismo é moral, né? Estoicismo é moral, estoicismo é ética. Toda a filosofia do estoicismo é aprenda a controlar-se, mas não para ser fodão. Ser fodão é Nietzsche. Ser fodão é Nietzsche. Certo? Ser fodão é Nietzsche. Ser fodão é Nietzsche. Estoicismo não é sobre ser fodão. Estoicismo é para evitar sofrimento. Se você lê Marco Aurélio é um diário diários de um adolescente, Marco Aurélio. Marco Aurélio é diários de um adolescente. Olha como eu sofria espiritualmente e como eu trabalho para não sofrer espiritualmente. Certo? Seja fodão é Nietzsche, não é Marco Aurélio. Tá? Seja fodão é Nietzsche, não é Marco Aurélio. Não é Marco Aurélio. Não é. Marco Aurélio não é sobre seja fodão. É sobre caralho, a vida é complicada, a gente não controla bosta nenhuma da nossa vida, tentemos controlar pelo menos o nosso espírito. Tentemos pelo menos não sofrer tanto, porque a vida é difícil. A vida não é um passeio no parque. Saiba entender que quando alguém te dá um sermão, tente tirar o que há de bom disso. Porque junto do sermão vem uma desgraça. Certo? Marco Aurélio. E aí a internet vem. Não, faça um canal dark. Vocês já viram isso? Faça um canal dark. Faça um canal dark. Coloque grandes corpos poderosos gregos. Isso é Nietzsche. Canal dark com corpos poderosos gregos dizendo durma cedo, seja foda, não dependa de ninguém. Isso é Nietzsche, isso não é Marco Aurélio. Marco Aurélio é, olha, você vai tentar depender de alguém, você não pode contar com as pessoas, pô. Você não pode contar com as pessoas. Se você contar com as pessoas, você vai se fuder, certo? Se você ficar dependendo de contar com as pessoas, você vai se fuder. Mas por quê? Porque a gente não controla nada. Porque a gente é tão fraco, a gente é tão merda, que não controla nada. Então, saiba não sofrer com aquilo que você não controla. Porque se você tentar
achar, ficar esperando que o mundo vai te entregar isso, que vai te entregar aquilo, não vai te dar. Sabe por quê? Porque você é um grãozinho de areia de merda no universo. O universo não liga para você. Se existem deuses, eles não ligam para você. Você é um merda, você é um bosta. Isso é estoicismo. Não corpos gregos malhados. Isso é Nietzsche. Isso não é Marco Aurélio. Certo? Isso não é Marco Aurélio. Não é Marco Aurélio. Sim, Para Além do Bem e do Mal, querido. Você vai ler Para Além do Bem e do Mal. Você vai pegar o livro chamado Para Além do Bem e do Mal e você vai ler o que eu estou dizendo lá. E aí, veja, está em toda a obra dele. Para além do bem e do mal é apenas um coroamento. O que ele está dizendo é exatamente a noção de bem e mal que a gente tem é uma noção platônica que foi construída como uma reação ao fato de que Platão é meio bosta e não conseguiu ganhar nada na vida dele do ponto de vista político. Foi isso que aconteceu. E aí a história da nossa vida, da tradição ocidental, é a gente se perdendo em platonismo e se aprofundando cada vez mais. A mitologia cristã é toda, segundo Nietzsche, a mitologia cristã ela é toda baseada no exagero disso. Então veja só, quem é Deus? Deus sempre foi um ser poderoso e era admirado porque era poderoso. Tanto era poderoso que ele fazia o que quisesse. Zeus descia e comia a mulher que ele queria e foda-se, certo? Isso para Nietzsche eram os momentos bons do pensamento grego. Zeus era admirado exatamente porque ele gerava temor. Inclusive o Deus do Antigo Testamento, o ponto do Nietzsche é todo mundo sabe que é bom ser forte, gente. O ponto dele é esse. Todo mundo sabe que é bom ser forte. Todo mundo sabe que é bom se impor pela força. Todo mundo sabe que é melhor. Você prefere o quê? Você prefere ser forte ou ser fraco, gente? Todo mundo vai dizer, eu prefiro ser fraco. Não! Vocês estão tudo maluco. Todo mundo prefere ser forte. Todo mundo prefere ser aquele que se impõe. Ninguém prefere ser o fraco. Só que aí depois, isso é Nietzsche, tá? Isso é Nietzsche, isso é Nietzsche, isso é Nietzsche. E quem tentar mentir dizendo que não é Nietzsche, eu vou estar aqui para denunciar, caralho. Eu vou estar aqui para denunciar. Isso, exatamente. Muitos cristãos adoram mais Salomão do que Jesus, né? Porque Salomão vai lá e corta a cabeça de todo mundo, etc. E aí, veja, o ponto de Nietzsche é esse: olha, os seres humanos acham assim. Todo mundo acha melhor ser um grande jogador de futebol do que jogar no timinho de várzea. Isso é que é a definição de ser bom. Ser bom e fazer aquilo que é bom para você é você ser bom. Isso é Nietzsche, gente. Isso é Nietzsche. Então, no texto que ele chama Para Além do Bem e do Mal, ele mostra exatamente, olha, desde Platão, Kant, esses caras, etc e tal, eles estão esquecendo que o bom mesmo é ser forte, é ser poderoso, é ser pirocudo, é saber dar mortal para trás, é ser um bom artista, saber dançar, saber escrever música, saber escrever livro, ser um bom artista, ser um bom comediante. Bom para Nietzsche é isso. E aí ele diz: todos os seres humanos percebem que isso é bom. Só que na história, os derrotados criaram a moral do escravo. O que ele chama de moral do escravo? É essa moral dos derrotados. Então, veja, o Deus era poderoso. Jesus é o quê? É um cara que apanha, porra. É torturado e é morto. Aí Nietzsche fala: olha, isso aqui é um exemplo máximo. Quando Platão, filosofia, vira mitologia. Ao invés de ser um elogio da força, como era em Zeus, de tipo assim, Zeus ele desperta medo. Jesus desperta o quê? Piadas com ele ter sido crucificado e ele poder colocar os olhos assim entre os buracos. É isso que Nietzsche faz. Nietzsche faz isso. Nietzsche faz isso. Ele está dizendo assim, ó, a moral sempre foi a moral do mais forte. O mais forte chega no poder e ele escreve a moral para o público. E aí a sociedade recalcada, ela cria uma contramoral. Isso é Nietzsche, gente. Eu não tenho a menor dúvida de que Nietzsche é isso. Então, a sociedade recalcada, os caras que não são grandes empresários, os caras que não são políticos, os caras. Esse pessoal recalcado cria uma contramoral, uma moral que reclama
do capitalista, que é rico, reclama do Neymar, porque, meu Deus, o Neymar chegou lá, mas também se eu tivesse esse patrocínio, se eu tivesse uma moral reclamona de quem chegou lá. Esse é o ponto de Nietzsche. E aí, na década de 70, um monte de paspalho francês virou Nietzsche de cabeça para baixo. Não, falou assim, não, é a moral da afirmação, mas é a moral da afirmação também dos fracos e dos comprimidos. E aí a gente está brigando hoje por causa disso, entenderam? Porque eles tentaram pegar o Nietzsche e virar de cabeça para baixo. Eu falei, caralho, virar de Nietzsche de cabeça para baixo não tem sentido. Então agora, aí o que é a consequência de virar Nietzsche de cabeça para baixo? A consequência de virar Nietzsche de cabeça para baixo é você dizer assim, sabe a moral do cara que chegou lá e que é capitalista? Do cara que chegou lá e é o Neymar? Do cara que chegou lá e é o Robinho? Que são pessoas problemáticas, que têm acusações disso, daquilo, abuso de poder, etc e tal, coisas sexuais, piriri, né, e tal. Então, a gente tem que construir a mesma coisa, só que para as identidades minoritárias. É isso que acontece na universidade, entenderam? Então, sabe essa galera que é voluptuosa, que vai e fala mesmo, que não quer nem saber, e etc. E eu brigo, e você tem que calar sua boca, porque eu tenho poder mesmo, e eu chego no poder e digo o que eu faço o que eu quiser, etc, etc, etc. Só que agora a gente vai falar assim, os homossexuais têm que fazer isso também. Então eu vou lá e subo na cadeira da universidade e rebolo a minha raba. Por quê? Porque eu faço o que eu quiser. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Aí eu tô falando assim, gente, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Se você subir lá, porque, veja, qual é o problema disso? É que aquilo que Nietzsche reclamava, que há uma moral dos reprimidos, etc e tal, o que acontece? Essa moral dos reprimidos não vem do nada. Ela não é uma criação mental. É um índice de uma insatisfação real e adequada, que é um calo no sapato de quem é poderoso. Esse negócio de que, por exemplo, político é tudo ladrão, é preconceito, gente. Então, para um político bem intencionado, isso é bom? Claro que não. Para um político bem intencionado, um cara que chegou lá, conseguiu ser deputado, conseguiu voto de milhões de pessoas, etc. Esse estigma de político é tudo ladrão, tá errado. É ruim para ele. Então, se você pega, por exemplo, a Tertuliana, que foi lá e rebolou a sua rabinha para mostrar como ela faz o que ela quiser dentro da universidade, isso vai ser bom para quem, gente? Isso vai ser bom para a Tertuliana, mas para a comunidade de pessoas trans todas, isso vai ser bom? Não vai, né? Entende, gente? Então, se você tem uma imagem do tipo políticos são corruptos, isso não é bom para quem não é corrupto. Para quem não é aquele que vem, estoura tudo e fala o que quiser. A imagem negativa em relação a isso da pessoa faz o que quiser, mas o político chega lá e ele faz o que ele quiser. Ele é um poder sem lastros, e etc. E tal. Mas para a pessoa que se autocontrola, essa imagem é ruim. Entenderam? A imagem é ruim. Então, se a Tertuliana vai lá, sobe na cadeira e rebola, muita gente vai dizer assim: é isso mesmo, você tem que ir lá e fazer o que você quiser. Você faz o que você quiser, que parabéns para você. Mas para todas as outras pessoas que não têm o poder dela de entrar na universidade e que são trans, isso vai ser bom ou vai ser ruim, gente? A imagem vai ficar o quê? Esse pessoal aí, trans, ele só pensa em rebolar a raba. Vai colar na testa da pessoa trans. Você é só sexualidade. Só sexualidade. Você não é nada além disso. Cola na testa da pessoa. Isso é bom ou é ruim, gente? Me diz, isso é bom ou é ruim? Então, veja, a minha crítica não é válida. A minha crítica não é válida. De dizer que virar Nietzsche de cabeça para baixo e colocar a vontade de poder implicada nas comunidades ou nas identidades minoritárias ou que sofrem em sociedade, que isso não tem eficiência, porque por mais que você leve uma pessoa que fala assim, olha, eu faço o que eu quiser, eu não estou nem aí para vocês. Essa pessoa pode virar uma grande pessoa, se eleger deputada, ganhar milhões de seguidores no Instagram, mas não gera resultado coletivo. A minha crítica, eu sou inimigo das pessoas
Eu sou do mal, eu sou anti-movimentos de minorias por causa disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, do jeito que vocês estão fazendo, quando fazer assim, está errado. Aí, veja, eu me aproximei da Samantha, que tem um canal aqui que se chama Transmissão, e que ela diz a mesma coisa que eu. Foi por isso que a gente se aproximou. Então você vai me jogar como inimigo por quê? Porque eu sou branco? Porque eu sou homem? Porque eu sou cis? Eu estou dizendo a mesma coisa que uma pessoa trans, ou seja, uma pessoa que é trans pode concordar comigo e pode discordar. A gente precisa se matar por causa disso? E não pode olhar para um rebolation desse e dizer assim, olha, eu concordo e eu discordo, e tá tudo bem, e bola para frente? Não, eu estou espalhando mal pelo mundo, né? Eu estou espalhando mal pelo mundo. Puta que pariu, né? Puta que pariu. Então, o que eu tô dizendo? Política não é só poder. Política não é só mídia. Certo? Política não é só sair atropelando todo mundo para ficar em relevância o tempo todo. Eu digo isso. Isso significa que você não deve procurar mídia? Você não deve procurar relevância? Não, porque eu não sou. Porque eu não sou Nietzsche, né? Eu não faço frasezinha de efeito, né? Não é sobre frasezinha de efeito.